Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo, mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito.
houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados, mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem. Ok, eu oficialmente desisto da esperança de que a Lua seja feita de queijo, gente. Uau, nem mesmo Gouda! A bola lunar brilhante, ou uma banana torta, ou a metade de uma moeda, dependendo da fase em que está, tem diferentes camadas em seu interior, assim como a Terra. Uma dessas camadas é chamada de núcleo interno. Há cerca de 20 anos, os cientistas estavam observando como a Lua girava. Usando esses dados, eles concluíram que ela tinha um núcleo externo fluido, mas o núcleo interno era difícil de ser estudado, então eles não sabiam se era sólido como uma rocha ou derretido como um líquido quente.
Mas agora as coisas estão mais claras. Os astrônomos reuniram dados de diferentes missões, incluindo a missão Apollo, em que os astronautas foram à Lua e coletaram informações. Além disso, eles usaram uma técnica especial chamada dados sísmicos. Esse método consiste em estudar como as ondas sonoras se movem através das coisas. Tomemos como exemplo os terremotos em nosso planeta. Quando ocorre um terremoto, ele cria ondas que atravessam o solo. Os cientistas podem detectar e analisar essas ondas para saber mais sobre o interior da Terra. A mesma ideia pode se aplicar a outros objetos em nosso sistema solar, como planetas ou, neste caso, a Lua. Quando ocorrem terremotos ou moonquakes, eles geram ondas sonoras. Ao ouvir e estudar cuidadosamente essas ondas, os cientistas podem criar um mapa detalhado do que há dentro do objeto. Eles podem descobrir coisas como as diferentes camadas, do que são feitas e como estão dispostas. Para verificar o interior profundo da Lua, os cientistas também usaram algo chamado laser ranging. Esse método mede a distância entre a superfície da Terra e a Lua com muita precisão. E tadã! O núcleo interno do nosso satélite natural é uma bola densa e sólida feita de ferro, exatamente como na Terra. Ele tem cerca de 500 km de largura, o que equivale a quase 15% do tamanho da Lua inteira. Os pesquisadores também encontraram evidências que apoiam a teoria de que a camada entre a superfície da Lua e seu núcleo, chamada de manto, tem se movido à medida que a Lua evolui ao longo do tempo. Esse movimento é algo que chamamos de revolvimento do manto lunar e pode explicar por que encontramos elementos ricos em ferro na superfície lunar. O material do manto acaba sendo levado para cima e a rocha vulcânica permanece na crosta da Lua. Alguns dos materiais dessa rocha eram muito densos, como eu. Então eles simplesmente afundaram de volta no material mais leve da crosta, até o limite entre o núcleo e o manto. É como um ciclo em que o material do manto da Lua sobe durante a atividade vulcânica, carrega elementos ricos em ferro para a superfície e depois afunda novamente. Há outro mistério que os cientistas vêm tentando resolver, o que fez com que o campo magnético da Lua enfraquecesse e quase desaparecesse ao longo do tempo. Parece que agora que sabemos sobre o núcleo de ferro e a reviravolta global do manto, poderemos obter mais respostas sobre o campo magnético da Lua. Saber como é o núcleo interno pode nos ajudar a entender melhor a história da Lua, bem como a história de todo o nosso sistema solar. Uma das teorias amplamente aceitas sobre a origem da Lua diz que houve uma colisão maciça entre a Terra em seus estágios iniciais e outro objeto misterioso em nosso sistema solar. É a chamada teoria do grande impacto, e essa colisão foi tão forte que arrancou um grande pedaço da Terra primitiva e derretida. Se você colocasse uma moeda ao lado de uma ervilha verde, teria uma boa ideia do tamanho do nosso planeta em comparação com a Lua. Esse pedaço foi então enviado para a órbita do nosso planeta. E isso pode ter acontecido cerca de 95 milhões de anos após a formação do nosso sistema solar. O objeto que colidiu com a Terra poderia ter cerca de 10% da massa do nosso planeta natal e aproximadamente o tamanho de Marte. Isso faz sentido, afinal, a Terra e a Lua têm composições semelhantes. É claro que existem outras ideias sobre como a Lua se formou. Uma delas diz que a força gravitacional do nosso planeta a capturou. Isso significa que a Lua era apenas um objeto que passava inocentemente por ali quando, de repente, foi atraído e puxado para a órbita da Terra. Existe até a hipótese de que a Terra roubou a Lua de Vênus. Nesse caso, a Lua não deve se queixar. Acho que a vista é muito melhor aqui. Então sim, a Lua e a Terra são semelhantes no que diz respeito a rochas e alguns minerais, mas a Lua não tem a mesma atmosfera do nosso planeta. Sua atmosfera é fina e consiste em alguns gases estranhos que incluem potássio e sódio, o que não é algo que se pode encontrar na atmosfera de Marte, Vênus ou Terra. E as rochas da Lua não contêm água, mas isso não significa que não haja água lá em cima. Há muito tempo, no século 17, os astrônomos viram grandes manchas escuras na superfície da Lua. Um desses astrônomos achou que essas manchas pareciam oceanos, então as chamou de Maria, que significa mares em latim. Outros astrônomos também fizeram mapas da Lua e usaram o termo Maria para descrever essas manchas escuras. Por exemplo, Mare Tranquillitatis, traduzido como Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 fez seu pouso. Mas parece que essas manchas escuras não são de fato oceanos. Elas são planícies feitas de lava endurecida que entrou em erupção há muito tempo. Essas erupções vulcânicas deixaram para trás áreas lisas e planas chamadas de planícies de basalto.
No final do século XIX, um observador do céu estudou a Lua e descobriu que ela não tinha uma atmosfera. Sem uma atmosfera, não há nuvens nem ar para evitar que a água evapore. Portanto, os cientistas pensavam que qualquer água na Lua desapareceria imediatamente. Eles acreditavam que a Lua era totalmente seca. Mas então, em 1961, um físico teve uma ideia diferente. Ele apontou que poderia haver água na Lua em áreas especiais chamadas regiões permanentemente sombreadas. Esses são pontos na Lua onde o Sol não brilha, portanto eles permanecem escuros o tempo todo. Assim, o gelo de água poderia existir nessas áreas escuras porque elas são extremamente frias e o gelo não evaporaria. Mas, quando os astronautas das missões Apollo foram à Lua, eles trouxeram de volta amostras do solo e os cientistas não encontraram sinais de água nelas. Assim, todos voltaram a pensar que a Lua era completamente seca. Nos anos 1990, a NASA concentrou-se nessas crateras sombreadas e encontrou altas concentrações de hidrogênio, o que significa que poderia haver gelo nos polos da Lua. Eles ainda não tinham certeza, então continuaram cavando e, depois de algum tempo, encontraram hidrogênio preso dentro de minúsculos grânulos de vidro vulcânico. Como não há vulcões ativos na Lua atualmente, isso significa que é provável que havia água na Lua quando esses vulcões entraram em erupção há muito tempo. Além disso, poderia haver muito mais água nos primórdios da nossa Lua. Em 2020, a missão Sofia, da NASA, nos mostrou o que estávamos procurando há muito tempo. Afinal, existe água na Lua. Acontece que a água está escondida entre os grãos de poeira lunar ou grudada na superfície nas áreas iluminadas pelo Sol da Lua. Portanto, não há oceanos como os que temos na Terra, mas pelo menos há alguma coisa. Mas a pergunta permanece: como a água chegou até lá? Parece que a Lua teve uma história caótica na época em que estava se formando, como provavelmente a maioria dos planetas e luas do nosso sistema solar. Portanto, há algumas evidências de que a água chegou lá por meio de cometas que atingiram sua superfície nos velhos tempos, ou talvez continue chegando por meio daqueles que estão se chocando contra a Lua atualmente. Estamos falando de uma situação caótica em que micrometeoritos gelados colidem com a superfície da Lua, e a poeira faz uma bagunça ainda maior ao interagir com o vento solar. Mas estamos aguardando para saber mais sobre isso. Porque, como todos sabemos, quando se fala em água, inevitavelmente também se fala em vida. É por isso que queremos saber mais sobre, por exemplo, todo aquele gelo escondido nas crateras polares da Lua. Talvez ele possa nos ensinar mais sobre como a vida se desenvolveu na Terra. Talvez os cometas tenham trazido todos os elementos necessários para cá. E se alguns desses elementos também estiverem presos no gelo da Lua? Tem alguma coisa acontecendo dentro da Lua, algo que ninguém esperava. Não é uma mudança dramática que você veria do lado de fora, mas no fundo, onde as coisas parecem congeladas no tempo, os cientistas descobriram uma camada oculta do que você só poderia chamar de gosma lunar. Você se lembra das lições escolares sobre a crosta, o manto e o núcleo? Assim como a Terra, a Lua é feita de camadas, crosta, manto e núcleo. Entretanto, o núcleo da Lua é muito menor do que o nosso. O núcleo da Terra é enorme. Ele representa cerca de 1/3 de toda a massa do nosso planeta. O núcleo da Lua representa apenas cerca de 1 a 2% de sua massa, e seu diâmetro é cerca de 1/5 do diâmetro da própria Lua. Ele é cercado por um manto duro e rochoso. Mas acontece que, entre essas duas camadas, há uma misteriosa camada de gosma, e ela é muito mais importante do que você imagina. A camada é macia e parcialmente derretida, que vai e vem como as marés em nossos oceanos. Ela sobe e desce, esticando e mudando como se estivesse viva. Seu movimento não é caótico, mas sutil e regular. Sempre soubemos que a Lua influencia nossos mares e oceanos, causando marés com sua gravidade. Mas acontece que nós a influenciamos de volta. O oceano de gosma reage à dança gravitacional entre a Terra e o Sol. Além disso, a camada fundida poderia ser feita de ilmenita, um mineral muito intrigante. A ilmenita é rica em titânio, um metal forte e leve que nós realmente amamos aqui na Terra. O titânio é usado em tudo, desde peças de avião e naves espaciais até dispositivos médicos, até mesmo em itens do cotidiano como bicicletas e laptops. Tudo isso porque ele é incrivelmente forte e muito resistente à corrosão e ao calor. Portanto, se a Lua tiver uma camada fundida rica em ilmenita, isso seria fantástico.
Os astrônomos já estão planejando bases lunares, e se tivéssemos um material para construir estruturas, espaçonaves ou até mesmo ferramentas para os astronautas ali mesmo, isso mudaria tudo. Caso contrário, precisaríamos transportar materiais da Terra, o que é extremamente caro. Esse é o nosso primeiro sinal tangível de que a Lua não é apenas uma rocha fria e chata. Em vez disso, ela é dinâmica, viva e respirando, com forças em movimento sob sua superfície. A NASA usou novas ferramentas especiais para descobrir esse fato: o Gravity Recovery and Interior Laboratory e o Lunar Reconnaissance Orbiter. Ambas as missões espaciais foram projetadas para estudar a Lua, mas não se limitam a observar a superfície como um telescópio. Em vez disso, ajudam a medir coisas que não podemos ver com nossos olhos, como a gravidade da Lua e como ela muda com o tempo. O Grail enviou 2 pequenas espaçonaves ao redor da Lua, chamadas Ebb e Flow. Inteligente. A ideia era que essas espaçonaves voassem próximas uma da outra e medissem pequenas diferenças na gravidade da Lua à medida que avançavam. É como se elas estivessem sentindo a atração invisível da Lua em lugares diferentes. Se a gravidade da Lua fosse mais forte em um ponto, as espaçonaves se aproximavam, e se fosse mais fraca, elas se afastavam. Isso ajuda os cientistas a entender o que está acontecendo dentro da Lua, mesmo que eles não possam realmente ir até lá. E a espaçonave colidiu intencionalmente com a Lua em dezembro de 2012 para encerrar a missão. O Lunar Reconnaissance Orbiter é um pouco diferente. Ele tira fotos lunares super detalhadas e coleta outras informações importantes sobre sua superfície. Ao combinar as informações do Grail e do LRO, foi possível encontrar essa camada de gosma. Mas essa descoberta, na verdade, desafia tudo o que achávamos que sabíamos sobre a geologia lunar. Como essa camada fundida foi parar lá? Há quanto tempo ela existe? E talvez ainda mais fascinante, como ela se manteve quente por milhões de anos? Essas são perguntas de $1 milhão. O núcleo da Lua gera calor, assim como o nosso, mas não é tão fácil quanto dizer: o calor do núcleo provavelmente o mantém quente e derretido. Primeiro, o núcleo da Lua é muito menor e menos ativo do que o da Terra, o que significa que produz muito menos calor. Além disso, a Lua é muito mais fria do que a Terra em geral. Falando em temperaturas, é claro. Com as temperaturas caindo para menos 130 graus Celsius na superfície, como essa camada interna poderia ainda permanecer nesse estado fluido? Isso ainda é um mistério. De qualquer forma, essa gosma poderia de fato explicar muitas coisas sobre a Lua. Por exemplo, os astrônomos estavam explorando os terremotos lunares e como eles acontecem. Agora eles acham que pode ser essa camada semifundida se deslocando e se movendo sob a superfície. Além da própria Lua, ela também nos diz mais sobre outros corpos celestes. Se a Lua, algo que consideramos basicamente uma enorme rocha estática, tem uma vida tão dramática, o que dizer de outros planetas, luas ou asteroides? Será que eles também poderiam esconder movimentos semelhantes sob suas superfícies? Podemos até entender melhor nosso próprio planeta, aprender mais sobre como funcionam as marés e coisas semelhantes. Há tantas descobertas incríveis que estamos fazendo na Lua. Recentemente, encontramos algumas coisas incríveis sob a superfície. Cavernas enormes, escondidas por milhões de anos. Há mais de 50 anos, os cientistas suspeitam que a superfície da Lua esteja repleta de túneis e cavernas subterrâneas. Eles são conhecidos como tubos de lava, pois foram formados por lava. Há milhões de anos, a Lua era bastante instável. Ela passou por alguma atividade vulcânica, causando erupções. Quando um vulcão entra em erupção, a lava pode fluir pela superfície. À medida que a camada externa da lava esfria e endurece, ela forma um teto sólido de material escuro. É isso, de fato, que são as famosas manchas escuras na Lua, restos escuros e endurecidos de lava antiga. Mas a lava quente e derretida continua a fluir pelo centro. Quando a erupção termina e a lava é drenada, o que resta é um túnel vazio e oco, portanto, um tubo de lava. Na Terra, vemos tubos de lava em lugares como o Havaí ou a Islândia, onde a atividade vulcânica criou túneis subterrâneos semelhantes. A mesma coisa aconteceu na Lua há bilhões de anos, embora eles sejam muito mais malucos do que os nossos. De fato, acredita-se que os tubos de lava lunares sejam agora alguns dos maiores e mais longos de todo o sistema solar. Uma dessas cavernas foi descoberta sob o famoso Mare Tranquillitatis, o local onde a Apollo 11 aterrissou pela primeira vez. E ela tem pelo menos 104 metros de profundidade. E todos esses sistemas de cavernas permaneceram escondidos logo abaixo da superfície, intocados por milhões de anos. Somente agora eles finalmente conseguiram provar sua existência.
Cientistas da Universidade de Trento, na Itália, os encontraram usando tecnologia especial de radar e métodos avançados de computação. Essas técnicas permitem que você veja o subsolo enviando ondas de radar. As ondas retornam e dão pistas sobre o que está escondido embaixo. Ao analisar a maneira como essas ondas são refletidas, os pesquisadores puderam detectar a forma e o tamanho das cavernas escondidas. A melhor coisa sobre essa descoberta é que poderíamos construir todas as nossas bases lá. Essas cavernas protegem contra a radiação, ventos fortes e meteoroides. A NASA até encontrou evidências de que algumas dessas cavernas permanecem a uma temperatura constante de 17 graus Celsius. Isso é muito aconchegante para a Lua. E além disso, pode até haver água lá. Portanto, os seres humanos poderiam se abrigar dentro desses túneis naturais e construir colônias inteiras na Lua. E eu sei o que você está pensando. Será que monstros lunares inesperados podem se esconder nas profundezas dessas cavernas? Bem, com certeza há um enorme potencial para explorar essas cavernas e encontrar coisas incríveis. Mas mesmo que consigamos encontrar um milagre, como vida pequena ou organismos microbianos, há 99% de chance de que não haja animais ou monstros reais. Seria simplesmente impossível que eles se desenvolvessem em tais condições. Mas isso daria um ótimo filme de terror. Os pesquisadores querem enviar robôs ou drones para explorar os túneis primeiro e depois verificar se eles são seguros o suficiente para os seres humanos. E não são apenas os Estados Unidos que estão participando da ação. A China também está investigando a possibilidade de usar essas cavernas lunares para uma futura base, mostrando que a corrida para explorar e colonizar a Lua está esquentando. Plutão costumava ser considerado um planeta principal, mas depois foi reclassificado como planeta anão. Algo grande demais para ser um asteroide, mas muito pequeno para ser levado a sério. Que falta de educação! Recentemente, porém, os cientistas começaram a discutir o mistério que envolve uma das luas de lá. Acontece que ela pode ser ainda mais legal do que todos nós. Pode ser um sistema de planeta duplo. Plutão está localizado no distante cinturão de Kuiper. Trata-se de uma vasta área em nosso sistema solar, como um grande subúrbio rochoso além da órbita de Netuno. Está repleta de objetos pequenos e gelados, semelhantes a Plutão, chamados de objetos de Kuiper. Esses são restos dos primeiros dias do nosso sistema solar e nos dão pistas sobre como ele se formou. É de onde vêm muitos cometas. Você já sabe que Plutão é pequeno, mas é notável o quanto. Sua largura é de cerca de 2.250 quilômetros. É aproximadamente a metade do tamanho do Brasil e menor do que a nossa Lua. Sua atmosfera é muito fina e é composta de nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Fedorento! Lá também faz muito frio, com temperaturas médias em torno de menos 234 graus Celsius. Sua órbita ao redor do Sol parece oval e um ano leva cerca de 250 anos terrestres. O planeta anão também apresenta uma estranha e única rotação retrógrada porque está inclinado em seu eixo, o que significa que gira de lado. Se você estivesse ali, veria muitas montanhas altas e geladas, vales, planícies e crateras. O Sol estaria muito fraco e distante e sempre pareceria crepúsculo. Surpreendentemente, é um local colorido. Você veria um arco-íris de azuis claros, amarelos, laranjas e vermelhos profundos. E o fato mais adorável sobre Plutão é seu famoso coração, chamado Tombaugh Regel. O então planeta foi descoberto muito tarde, na década de 1930, mais tarde do que o resto dos seus companheiros. Inicialmente, pensamos que ele fosse o nono do nosso sistema solar. Entretanto, quanto mais exploramos o cinturão de Kuiper, mais percebemos que a região está cheia desses objetos de tamanho médio. Encontramos mais 4 deles, assim como Plutão, Eris, Ceres, Makemake e Haumea. Todos compartilhavam as mesmas características, e foi aí que descobrimos que Plutão pertence a outra família e criamos a categoria de planetas anões. Há algumas diferenças entre essas duas categorias. A primeira óbvia é o tamanho e a massa. Os maiores são muito maiores e mais maciços. Também precisam ser esféricos, enquanto os anões nem sempre são esferas perfeitas e podem ter formas estranhas, como a de ovo de Haumea, por exemplo. E, assim como um comum, um planeta anão orbita o Sol, mas não tem uma órbita clara. Ela é cheia de detritos e objetos aleatórios. Essas são as únicas diferenças entre os dois grupos. A reclassificação gerou uma grande polêmica. As pessoas até inventaram um novo termo, Plutoed, que significa rebaixado.
Mas embora possa ser triste o fato de Plutão não ser mais um planeta importante, podemos encarar isso como uma história sobre como encontrar sua verdadeira família. E por fim, ao estar ali, você veria suas 5 luas, Styx, Nix, Kerberos, Hydra e a mais misteriosa, Caronte, a maior delas, que foi descoberta nos anos 70 graças à espaçonave da NASA chamada New Horizons. Ela tirou uma foto que revelou uma lua com uma estranha e fascinante mancha marrom avermelhada enorme em sua superfície. Trata-se de um vasto cânion que supera o Grand Canyon. Parece que tanto Plutão quanto sua lua podem apresentar formações interessantes em sua superfície. O problema de Caronte é que ela é muito grande para uma lua. Tem cerca da metade do tamanho do planeta anão. Isso faz com que os cientistas se perguntem: será que Plutão é um sistema de planeta duplo? Seu centro de massa, ou baricentro, assim como o de Caronte, fica externo. Normalmente, o centro do próprio planeta deve ser o centro da massa, com a Lua orbitando ao redor dele. Mas no caso desses dois, parece que orbitam um ao outro. Objetos binários são bastante comuns no universo. Esses pares cósmicos se formam exatamente como a nossa Lua, a partir de eventos de impactos gigantescos. Mas planetas duplos são extremamente raros e ainda não descobrimos nenhum anão duplo. Portanto, se isso for verdade, Caronte é de fato o 6º dessa classificação, e esse seria o nosso primeiro sistema binário de planeta anão. Há também outro candidato, Eris, com sua lua Disnômia. O sistema solar está repleto de luas misteriosas e fascinantes, tanto que algumas podem até ter vida de fato. Já faz algum tempo que estamos falando sobre vida microscópica no espaço. Debates sobre o fato de termos encontrado ou não fósseis orgânicos em Marte vêm ocorrendo há décadas. Com o desenvolvimento de nossa tecnologia, finalmente estamos chegando a algum lugar. Conheça Encélado, que roubou os holofotes desde que a sonda Cassini da NASA chegou lá. Ela é coberta por uma espécie de manto de neve, razão pela qual é tão excepcionalmente brilhante, e tem algumas crateras cobertas de neve. É pequena, com apenas cerca de 500 quilômetros, e composta principalmente de rocha simples e gelo. Mas em 2004, encontramos plumas de água saindo do polo sul dessa lua. Isso significa que há água líquida sob a superfície gelada de lá. Isso provavelmente se deve a Saturno e sua outra lua maior, Dione, cuja dança gravitacional cria forças de maré que mantém Encélado quente e animada. Tudo isso significa que ela é agora uma das principais candidatas na busca por vida em nosso sistema solar. É claro que isso requer mais do que apenas água, e não encontraremos nenhum animal lá ou algo do gênero, mas talvez alguns organismos microscópicos, e isso também é incrível. Na verdade, Saturno está ganhando na loteria quando se trata de candidatos à vida. Por exemplo, os cientistas têm uma ideia maluca de que Titã, outra de suas luas, também pode ser o lar de seres vivos. Ela é gelada, chegando a cerca de 179 graus Celsius negativos. Surpreendentemente, tem alguns lagos em sua superfície, mas não imagine os corpos d'água típicos. Acredita-se que não estejam cheios de água, mas de etano ou metano líquidos. Em 2005, a NASA discutiu a possibilidade de haver vida mastigando substâncias químicas, como acetileno ou hidrogênio, nos lagos de Titã. E então, em 2010, investigou essa lua um pouco mais, e foi detectada a ausência desses elementos na superfície de Titã, o que sugere a possibilidade de algo estar corroendo essas substâncias. É por isso que alguns cientistas ousaram imaginar seres que se alimentam de metano nos lagos gelados de Titã. Além disso, sugeriram que, se essas criaturas existirem, provavelmente terão células muito maiores do que os animais da Terra. O que poderíamos encontrar lá é algo muito maior do que um simples micróbio, até mesmo algo parecido com um pequeno bicho. Mas Saturno não é o único sortudo. Tritão é a grande lua de Netuno. E você adivinhou, ela é outra candidata à vida. É um mundo gelado com nitrogênio congelado em toda a sua superfície e uma crosta feita de gelo de água, mais uma vez, super frio. No entanto, Tritão é um ponto quente para os geólogos porque é uma das 5 luas do nosso sistema solar que gosta de se exibir com seus geysers ativos e está lançando gás nitrogênio para o espaço. Seria um espetáculo muito legal se pudéssemos ver. Esses geysers significam que Tritão tem alguma fonte secreta de calor. Isso indica que, assim como em Encélado, pode haver água líquida no subsolo de lá. E se esse local aconchegante para a vida de fato existir, poderemos encontrar alguns elementos orgânicos ali.
Infelizmente, enviar uma missão para explorar esses corpos celestes não é fácil. A única espaçonave que mandamos até agora foi a Voyager 2 em 1989. Precisamos de mais tempo, dinheiro e tecnologia para desenvolver naves espaciais que possam viajar para longe e investigar a área além de Marte. E mesmo que consigamos, levará décadas para que uma delas chegue tão longe. De qualquer forma, esperemos que, durante o século XXI, possamos finalmente explorar completamente nosso sistema solar e todos os seus mistérios. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar, era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol. Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do sistema solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas ou mesmo anos que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter.
Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo. Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm. Mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela.